Ok, pessoal, vamos começar a nossa aula 9, né? Temos um bocado de coisa para falar hoje. Continuando aí, a gente está olhando, examinando nos diferentes sistemas, né? Quais são as funções que surgem como solução da equação de Laplace, né? Usando a técnica de separação de variáveis, como falamos anteriormente, com essa técnica, algumas das equações diferenciais geram funções ortogonais, né? Espaço de funções, que a gente pode expandir outras funções em termos dessas funções, né? Então, especificamente na aula de hoje, a gente vai falar, a gente falou em coordenadas cartesianas, de 3 dimensões, né? Cilíndricas em 2 dimensões, vou falar agora em esféricas em 3 dimensões. Aí está mais ou menos o resumo do que a gente vai falar hoje, né? Onde é que está a ferramenta? Tinha feito agora? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom, deixa para lá. Então, vamos lá. Então, em resumo, nossa aula de hoje nós temos aí... a gente vai falar, em geral, né, sobre separação de variáveis em coordenadas esféricas, né, e vão aparecer como solução natural, né, tipo de solução específica, são os polinômios de Legendre. Vão começar a aparecer funções especiais, né, nos problemas. E algumas coisas a gente vai discutir, uma delas é importante, a função inversa desempenha um papel importante na eletrostática, né? Ela aparece como denominador, como fator, né, da função exponencial, né? Então, expandi-la é uma forma de você obter funções de Green em coordenadas esféricas, né? Vai discutir depois também. Vamos falar sobre os polinômios associados, harmônicos esféricos e o teorema da adição, que é a generalização dessa expansão aqui, certo? Referências para essa aula, né? Mais detalhes de cálculo a gente pode encontrar nas notas de E982, endereço, nessas aulas aqui. Livro do Jackson, essas sessões, 3.1, 2, 3, 5 e 6. E o capítulo 2 do AFC, que trata também sobre harmônicos esféricos, polinômios de Legendre, etc. Muito bem, em coordenadas esféricas, né, nós temos, em geral, a gente quer resolver essa equação Laplace, né, usando a expressão para o nabla em esférico, nabla 2, laplaciano, você tem esse tipo de equação diferencial, né? Agora você tem um pouco diferente aqui, né, tem R2, DDR, né, em cartesiana derivada segunda em relação ao argumento, aqui tem um DDR R2 dividido pelo R2, né, e aparecem esses termos aqui. Esse termo aqui pode fazer um cálculozinho e mostrar que ele é dessa forma, é uma forma alternativa de escrevê-lo. Vocês podem fazer essas continhas, né? Eu sugiro que vocês façam algumas dessas contas para realmente certificar que está correto, né? Então, derivada segunda do produto Rφ, né? Então, como esse termo é derivada segunda de Rφ, a gente propõe-se uma solução produto, né, em que Rφ é fatorado como produto de 3 funções de uma variável, né? Certo? Sem jogar essa expressão, né, nessa equação diferencial e notando que derivada em relação a R só vai atuar sobre U, derivada em relação a θ só sobre P, derivada em relação a φ só sobre Q. Então a gente fica aí com algo mais ou menos assim, né? Depois de algumas continhas. E a gente sempre tenta colocar na forma em que você separa um pedaço da equação em termos de um grupo de variáveis e o outro pedaço em termos de outro grupo de variáveis, né? Nesse caso aqui, você separou a parte que depende de Rθ de um lado, né, e separou a parte que depende de φ do outro. E mais uma vez o mesmo argumento sempre. Se isso aqui é uma função de θ e Rθ, e essa função de φ, elas são iguais, qualquer que seja R, θ e φ, né, só tem uma possibilidade. Ou ambas são nulas, certo? É uma possibilidade, né? Vai ter um caso muito particular, de um caso muito específico que pode existir, né, mas é pouco encontrado, né? Uma possibilidade, ambas nulas, né? Essa a gente não vai comentar, pode tentar ver. Por exemplo, se ambas forem nulas,
você tem derivada segura de Q igual a zero, e você teria a solução para Q da forma função linear, né? Tá? Se você tem todo o domínio de variação de φ, ok? Todo o domínio de variação de φ, essa função linear, observe que em φ igual a zero vale B, em φ igual a 2π vale B mais 2πa. Tá? Então, essa função linear, como o potencial só tem um valor em cada ponto de espaço, se você der uma volta completa, o potencial não pode mudar de valor. Então, esse termo não estaria presente, você teria no máximo que uma constante, né? Então, nós teríamos essa situação, certo? Então, essa é uma possibilidade, né, que a gente vai explorar. Então, para todo o domínio de variação de φ, né, essa função linear aqui, certo? Não existe, e a parte em que seria, na realidade, não seria função de nada, função de φ, né? Bom, em geral, separa as duas equações, chama isso de uma constante, né? Esse quadrado é só para facilitar a solução para Q, tá certo? Se eu não colocasse o quadrado, ia aparecer uma raiz no futuro. Então, você bota o quadrado para evitar a raiz depois, né? M é um parâmetro, daí a gente obtém para Q essa equação diferencial, que a gente já se deparou com ela, né? Equação do tipo M sendo real, né? Lembre-se que nossas funções potencial são funções reais, né? Então, M sendo real. Então, a solução, né, geralmente é dessa forma aqui, seno, cosseno ou exponencial complexa. E, mais uma vez, para você ter no domínio todo de 0 a 2π, para a função Q se repetir, essas funções têm de ser periódicas de período 2π. Isso só acontece se M for um número inteiro. Tá? Se M for um número real qualquer, pode repetir, dependendo de quantas voltas você dá, certo? Mas não quando você der múltiplo de uma volta. Então, a única possibilidade realmente de você repetir a função, ou seja, a função tem que ser a mesma no mesmo ponto de espaço. Então, você tem que ter esse tipo de combinação. Tá? A gente vai analisar isso adiante, porque a gente vai considerar inicialmente o caso... Né? Eu vou escrever aqui, mas depois a gente vai analisar com calma a presença dessa parte aqui. Certo? Voltando para a parte radial e polar, que é essa parte aqui, né? Separando, deu M2. M, a gente sabe que é inteiro para poder envolver todo o domínio em φ. Então, nós temos essa equação diferencial para R θ, e mais uma vez, ela foi fatorada de forma que eu separei uma parte só radial, uma parte só em θ. Né? Novamente, mesmo argumento. Né? Ambos os termos, sendo dependentes de variáveis distintas, têm de ser constantes. Certo? Isso constante. Né? E isso constante. Okay? Daí nós temos aí uma nova constante de separação, né? Bom, é claro que o pessoal que trabalhou com essas equações, né, eles quebraram a cabeça bastante para saber como escrever essa constante. E por isso que eles escreveram a constante desse jeito aqui, né? Podia ser qualquer constante, podia ser alfa ao quadrado, certo? Mas já para economizar tempo, depois de muito trabalho, você escreve desse jeito, que é a mesma coisa escrever como alfa ao quadrado. Esse L vai ter um significado depois, por isso que foi escrito desse jeito aqui. Tá? Você tem aí duas equações diferenciais, isoladas agora, né? Chamou isso de LL mais 1. Tá? Essa equação é a derivada segunda menos LL mais 1 U sobre R2 igual a zero, uma equação diferencial, e a outra é essa equação diferencial que depende de dois parâmetros. Né? Uma ficou dependente só de L, né? Certo? Observe, a radial só depende de L. Tá? A outra equação, isso aqui vale L mais 1, né? Então, rearranjando, você fica com algo desse tipo, né? E a gente vai mexer nela já já. Primeiro vamos resolver essa aqui, que é mais fácil. Tá? E tem essa técnica de Frobenius, né? Em que você assume que a função incógnita é uma potência de R ou uma série de potências de R. Né? No caso da parte radial, baixa um termo, como no caso que a gente fez lá em cilíndricas. Né?
basta um termo, uma potência única de R. Se você jogar aqui, né, eu vou fazer rapidinho aqui, conta, né, D2U, dr2 menos L mais U, mais 1, né, sobre R2 vezes U igual a zero, assumindo U da forma R elevado a alfa com alfa ser obtido, né? Então, a derivada de U da alfa é R elevado a alfa menos 1. Derivada segunda da alfa menos 1, R elevado a alfa menos 2, né? Certo? Eu posso multiplicar tudo por R2, tira esse termo daqui, bota aqui, fica mais fácil, tá certo? De poder perceber, né? R2 derivada segunda, então você vai ficar com R2 vezes isso, da R elevado a alfa. Ele vai ficar alfa menos 1, R elevado a alfa, menos LL mais 1, R elevado a alfa, né? Que é U, igual a zero. Isso sendo zero para qualquer que seja R, né? Então tem que ter alfa menos 1 igual a L mais 1, né? Tá? Pode resolver essa equação, né? Uma possibilidade é alfa positivo, né? Alfa igual a L mais 1, certo? L mais 1 vezes L satisfaz, certo? Uma outra possibilidade seria o quê? Alfa negativo, né? Igual a menos L, tá certo? Porque menos L dá menos L menos 1 vezes menos L, ou seja, vai dar novamente L mais 1. Né? Então, a segunda solução seria alfa igual a menos L. E aí você tem a sua função U igual a uma combinação, né? A L, R elevado a L mais 1, né? Mais BL, uma potência positiva, digamos assim, L sendo número positivo, né? Digamos, certo? E uma negativa, R elevado a menos L, certo? Como a nossa função potencial ela vai com U sobre R, né? Certo? Não é isso? Então, essa função, que a função potencial é U sobre R, né? P de θ, Q de φ. Né? Então, a sua potencial é U sobre R. Então, isso aqui vale a L, né? R elevado a L mais BL, R elevado a... Isso aqui está errado, né? Menos L mais 1. Né? Isso é o resultado final, digamos assim. Você só buscar aproximado? Não é, não, só exato. Eu estou dizendo que o potencial ele varia com isso aqui, né? Exata. Não é aproximação, não. No fim, não é aproximação. Principalmente é observar, né? Você cai de até infinito. Quando você geralmente pratica o domínio, você usa todas as possibilidades. Sim, mas se você tiver o domínio até infinito, uma parte aqui não pode participar, né? Se você tiver a origem, essa aqui não pode participar. Depende do problema. Ele está falando matematicamente, a solução é essa aí, geral, certo? Pode ser que as duas participem, se você não tiver nem a origem nem infinito. Tem uma região entre duas esferas, regiões de esfera de raios A e B, você pode ter as duas soluções. Né? A solução aqui está exata, certo? Bom, a solução de 2 da outra equação, né, que é essa aqui, na realidade, essa é a equação de Legendre, né? Generalizada, certo? Essa equação de parametria em termos de uma variável x não tem nada a ver com uma variável... Na verdade, ela não é a variável x de cartesiano, é um parâmetro x, podia ser um xi, né, para não ficar igual, certo? Observe que aparece um cosseno, a derivada do cosseno, né? É seno, né? Então, x igual a cosseno θ, então o que quer dizer isso, né? Eixo z, θ igual a zero, né? Então x vale 1, cosseno de zero, né? Eixo menos z, θ vale π,
e o x vale menos 1. Né? Então, o domínio que vai de 0 a π vai mudar agora, né, para x valendo de menos 1 a 1. Né? Sentido crescente aí, certo? Cosseno de θ igual a x, seno de θ1 menos x2 é sempre positivo, tá certo? Lembrando, né, em coordenadas esféricas, o θ é sempre de 0 a π, o seno é sempre positivo. Então, a raiz quadrada é mais aqui mesmo, tá certo? Não tem nenhum problema entre a raiz quadrada aqui. Tá? Solução é única, né? O θ vai ser entre 0 e π, certo? d de θ é dx de θ dx de θ é menos seno, né? E aí você tira o d dx, por exemplo, né? d dx passa para o outro lado, menos 1 sobre seno de θ, d de θ, né? Então, observe a equação diferencial, né? Isso aqui é menos d dx, essa parte aqui, né? Aqui aparece d de θ, né? Só lembrando aqui, d de θ é menos seno de dx, vai ficar um menos seno ao quadrado, dp dx, e o seno ao quadrado é 1 menos x2, fica menos e o menos dá mais, né? E aqui aparece seno ao quadrado de θ, que é 1 menos x2, né? Então a equação vai ficar agora uma equação dessa forma, que é a equação de Legendre generalizada, ou seja, ela depende de dois parâmetros, né? Um índice L, que a gente não sabe quem é ainda, a propriedade desse índice, e um índice M, certo? Tá? Bom, e aí você tem, a gente está falando em 3 dimensões, né? O potencial vai com Rθ e φ. Vamos avaliar problemas inicialmente em que o potencial não depende de φ, simetria de rotação, certo? A gente depois vê que problemas são esses, mas suponha que a gente saiba, a priori, que o potencial depende só de Rθ, né? Então isso quer dizer o quê, né? Aquilo que a gente falou antes, M igual a 0, M é aquela Φ mais B, né? Então A é igual a 0, ou seja, M igual a 0, você não tem variação azimutal. Né? Se M for diferente de 0, então o potencial vai depender de 3 variáveis, certo? Vamos admitir essa possibilidade. E nossa tarefa é resolver essa equação agora com M igual a 0, esse termo aqui sai, né? Eu fico uma equação desse tipo aqui, tá certo? d dx e 1 menos x2 dp dx mais LL mais 1p igual a 0, que é essa equação aqui. Que essa é a equação de Legendre, né? Tá? Detalhamento do tratamento dessa equação tem lá no capítulo 12 do África, né? Capítulo 3 do Jackson, né? Tem nessas notas de aula. Tá? Então, novamente, a gente aplica a técnica, porque qualquer função é a expansão de potência da variável que ela depende. Tá? Então, se você admitir que a solução é a potência, série de potências, né? É em princípio factível que você obtenha a solução. Né? Então, essa é uma técnica simples, né? De Frobenius é isso. Né? Nesse caso, a solução é uma potência apenas, como eu fiz agora há pouco para a variável radial, não é suficiente, eu preciso de uma série. Se eu colocar uma potência x elevada a beta, por exemplo, não consigo resolver o problema. Então, eu preciso de mais termos. Então, admite-se algo assim, tá certo? Um polinômio dessa forma. Por que tem esse termo aqui? Porque a gente está dizendo, bom, vamos admitir a possibilidade que o termo de mais baixa ordem, ele não é x elevado a 0, que é termo independente, tá certo? Mas é o termo x elevado a alfa. Tá? Certo? Então, isso aqui vai supor que tenha todas as potências possíveis, tá certo? Até x elevado a um índice bem alto, né? A potência toda, né? A série de Taylor, por exemplo, é isso. Você tem todos os termos possíveis, né? Até infinito. Certo? E a série vai caindo, os coeficientes vão caindo e a série converge, né? Certo? Bom, se a gente jogar isso na equação, observe que a gente vai aqui fazer derivadas, né? Tem uma certa continha para fazer, né? Certo? Aqui é simplesmente uma réplica da função, por exemplo, soma, né? J igual a 0 infinito, x elevado a j mais alfa, né? Daí tem um AJ aqui. Aqui tem a combinação, né? Derivada, cai um fator, tá certo? Deriva de novo, então tem uma conta razoável para ser feita. Mas depois de fazer essas contas todas, a gente pode rearranjar os termos e organizar os termos de mesma potência e fazer uma soma, né? Ou seja, no fundo, como isso aqui é igual a 0, quando você faz esse rearranjo, você obtém, certo? Algo assim.
uma série, tá certo? De potências, em que você tem uma coisa que depende desses vários parâmetros, né? Que parâmetros são esses? Os coeficientes num dado índice, né? Ou no índice deslocado, né? J mais 1, J mais 2, etc. Porque a gente rearranja, né? A gente tem que mudar os coeficientes, tem derivada, cai a potência, você rearranja, iguala. Então você tem alguma coisa aqui que tem a ver com coeficientes de índices distintos, né, que aparecem, certo? Então, para você resolver, ou seja, para que isso dê zero, né, uma série de potência que vale zero, qualquer que seja x, só se o coeficiente de cada termo for nulo. E aí que a gente começa a determinar a solução real, certo? Fazendo isso, né? E aí você obtém uma série de equações, certo? Série de condições, né? Você começa, o termo em A0 tem que ser zero, obtém isso aqui, que ele está isolado lá nos coeficientes CJ alfa. O termo A1 é zero, né? Lembrando que alfa é aquela potência de mais baixa ordem que a gente fatorou na série de potência, né? Começa em x elevado a alfa, certo? Então, é isso que alfa quer dizer, né? E a gente obtém uma relação de recorrência entre coeficientes da série. Tá? Veja, eu não posso ter A0 e A1 ambos nulos. Tá? Por quê? Porque se A0 for zero, vai dar A2 zero, A4 zero, A6 zero, etc. Se eu tiver também A1 zero, vai dar A0, A1, A2, A3, ou seja, eu zero a solução. Então, ou um é zero, ou outro é zero, mas não ambos. Né? Para mim zerar isso aqui, eu posso ter algumas situações, né? Um dos coeficientes não nulos, tá? Que é o que eu posso fazer, sem anular a série. Se eu escolher, por exemplo, A0 igual a zero, olha aqui, se a gente olhar, A0 igual a zero, esse aqui é satisfeito, né? A1 diferente de zero, então eu tenho que ter ou alfa igual a zero ou alfa igual a menos 1. Né? Tá? E vice-versa, né? Se eu tiver A0 diferente de zero e A1 igual a zero, eu tenho ou alfa igual a zero ou alfa igual a 1. Se a gente avaliar essas duas situações, elas geram o mesmo tipo de série, certo? As mesmas séries. Tá? Isso aí só fazendo, para a gente poder descobrir, certo? Essa é a tarefa de vocês, né? Se certificarem que isso está correto, certo? Bom, a gente escolhe qualquer uma das opções, vou escolher a segunda, ou seja, o A0 é diferente de zero, então você vai ter termos A0, A2, A4, etc. E observe, alfa igual a zero dá um tipo de resultado, alfa igual a zero quer dizer a primeira potência, deixa eu lembrar vocês, certo? Começa a 0, x elevado a alfa, primeiro termo, certo? Depois vai ter, se A1 vai ser zero, vai dar A2, x elevado a alfa mais 2, né? Mais etc. Bom, se alfa for zero, a série começa x elevado a 0, x elevado a 2, ou seja, vai ser uma série em termos, uma função, na verdade, par. Só tem potências pares de x. Se alfa for igual a 1, começa em x elevado a 1, né? A0, x1, A2, x3. Então você gera uma função ímpar. Então, cada valor de alfa gera uma paridade, né, bem definida, tá certo? Então, as soluções são essas soluções aí, né? Alfa igual a 0, ou alfa igual a 1, né? Se eu tivesse ido pelo outro lado, assim, a 0 igual a 0, a 1 diferente de 0, ia obter algo parecido com isso, só que os coeficientes seriam, por exemplo, a 1 aqui e a 0 aqui, tá certo? Mas essa é a mesma coisa, par e ímpar. Não tem nenhuma diferença. Tá? Okay? Bom, olhando para a relação de recorrência, eu estou só mostrando alguns detalhes para ver como é que são as técnicas de solução, tá certo? Desses problemas, né? Como é que a gente vai descobrindo, né, os parâmetros. Se você olhar para essa relação de recorrência aqui, vai vendo quando o J se torna muito grande, o que acontece, né? Se J é muito grande, isso aqui é desprezível, isso é desprezível, tá certo? Isso aqui é desprezível, né? Isso é um parâmetro fixo, tá? J é variável, vai aumentando, certo? Isso aqui é desprezível, isso aqui é desprezível. Fica o quê? J2 sobre J2, que dá 1, certo? Ou seja, quando J tende para infinito, ou seja, muito grande, né? Você tem AJ mais 2, aproximadamente AJ, tá?
A série, vamos falar, por exemplo, da série par, né? Uma das séries, você teria aí soma você tem par, tá certo? A 0, a 2, a 4, a 6, a 8, né? Por exemplo, em x igual a 1, isso aqui vai dar quanto? X igual a 1 é θ igual a 0. P de 1 vai dar soma par, né? É infinito. E a J, né? Até um certo ponto, certo? Isso aqui dá um valor constante. Por exemplo, se eu somar até um índice K, certo? Isso aqui vai dar soma em J par, botar assim, até um índice K e a J. Depois de um certo tempo, depois de um certo número de termos, os termos começam a ser iguais, certo? Porque quando J é muito grande, o termo seguinte é igual ao anterior. Então eu vou botar o Késimo mais 2 termos em evidência, então você fica a soma de quem? K mais 2 é infinito de quem? Par, né? Do fator 1. Tá? Que dá quanto? Infinito. Então, porque o AJ mais 2 é praticamente igual a J depois de um certo número de termos, né? Essa série vai divergir em x igual a 1 e a mesma coisa em x igual a menos 1. Ou seja, no eixo Z, no eixo menos Z. Fisicamente, nosso problema não tem que divergir. Ele converge, certo? Então, só tem uma possibilidade, né? Da gente evitar que a série divida. Qual seria? A gente não ter um termo número infinito de termos, certo? Tem que parar em algum lugar. Ou seja, tem que haver uma forma que no índice J, o AJ mais 2 dê 0. Se ele der 0, o resto todo dá, certo? Então tem que parar no índice J, em algum lugar. Essa é a consideração física, né? Que a turma da matemática, usando a sua filosofia, faz, né? Então, descobre assim, certo? Então, esse é o raciocínio, certo? Tem que ser finito, então tem que truncar em algum ponto, né? E quando você faz isso, o que acontece? Então, isso aqui é importante, né? Número finito de termos, a coisa mais importante dessa análise. Já fiz essa análise aqui, tá certo? Então, para me truncar, eu tenho que fazer isso aqui igual a 0, né? Você obtém essa equação aqui. L, lembre-se, J é um número inteiro, certo? Alfa é inteiro, é 0 a 1. Né? Então, J é inteiro. L a gente não sabe quem é só um parâmetro. Não sabe se é real, certo? Se é inteiro, não sabe nada. Agora a gente vai descobrir. Bom, se alfa igual a 0, a solução é... Alfa igual a 0, né? A possibilidade. J mais 1 igual a L mais 1. J igual a L. Como J é positivo, né? J igual a L. Ou seja, L é inteiro. Conclusão é essa, certo? Tá? Você tem essa solução aqui. Outra coisa, né? Alfa igual a 0 é a solução de potências pares. Então, o termo, o polinômio vai parar onde não é J-ésimo índice, ou seja, no L-ésimo índice, né? Que veio da constante de separação. Né? Se alfa é igual a 1, você obtém uma outra solução, J igual a L menos 1. Como J é par, se vocês observarem, o índice é sempre par aqui, né? A potência aqui pode ser par ou ímpar, né? Por causa do alfa, certo? Então, como J é par, é porque L tem que ser ímpar. Você tem, na verdade, J igual a... isso aqui vai dar ímpar... exatamente. Então, a paridade do polinômio é definida pela paridade de L. Se ele for par, são potências pares, função par. Se ele for ímpar, função ímpar, né? Bom, aqui eu estou mostrando um exemplo mais ou menos um tipo de polinômio que só tem dois termos, tá certo? Que daria algo assim, né? E esses polinômios são, digamos assim, normalizados tal que PL de 1 vale 1. Né? Tá? E tem uma coisinha aqui que não tem importância o valor dele. Né? Ele normaliza ele porque essas funções
a gente vai multiplicar por uma constante, tá certo? Para obter a solução depois e determinar essa constante das condições de contorno. Tá? Então, essa constante aqui não tem importância agora, eu posso usar qualquer coisa. Eu vou definir essas funções, tá certo? Como a gente define seno e cosseno, tem valor máximo e mínimo 1, né? Esses polinômios de Legendre, né, vão ser definidos todos com PL igual a 1, e aí a gente calcula zero para isso. Nesse caso específico, o P2 tem essa forma aqui, né? Eu tenho aqui alguns polinômios, tá certo? A gente vai começar a mostrar isso aqui um pouquinho nas nossas simulações, né? Tem alguns polinômios aqui, tá certo? De Legendre, né? O polinômio P0 é a função constante. Alfa igual a zero, só tem o primeiro termo, que é x elevado a zero, certo? Função constante que dá 1, né? Para x igual a 1 dá 1. Função linear, tá certo? Que é o cosseno de θ. Né? Função quadrática. E assim por diante. Né? E você tem aí uma cacetada de polinômios, né, que você pode fazer, tá certo? A gente pode ver mais ou menos como é que eles se comportam, né? Vocês vão ver, tá certo? Que P0, né? P1, função linear, P2, função quadrática, P3. A gente começa a ter aí, certo? Então, o que a gente está vendo aqui? O polinômio Legendre, ele é sempre 1 do lado de cá, né? Ele oscila para L par, ele vale 1 e x igual a menos 1, e para L ímpar ele vale menos 1. Mais 1, menos 1, né? O que a gente está vendo aqui? Que no domínio, né, ele tem uma função oscilatória, tá certo? Então começa a aparecer com seno e cosseno, né? Funções que a gente usa para decompor outras funções que fazem isso, tá certo? Nós temos aí algumas propriedades, tá certo? Vou jogar para vocês sem demonstrar, né? Inclusive, essa forma de Rodrigues dá um trabalho danado para demonstrar, tá certo? Se vocês forem procurar, né? Esses polinômios podem ser sintetizados por esse tipo de derivada Lésima aqui, né? 1 sobre 2L fatorial é Lésima derivada do x2 menos 1 elevado a L. Tá? Esses polinômios têm propriedade de ortogonalidade. Tá? Isso aí vem da teoria de equações diferenciais. Né? Os operadores hermitianos geram como solução, certo? Funções ortogonais no domínio dessas funções, certo? Esses polinômios não são normalizados. Observe que o produto escalar aqui seria, né, PL', não são normalizados, né? São funções reais, não são normalizados. Então isso aqui não dá 1, dá esse fator aqui, certo? 2 sobre 2 era mais 1. Ele pode fazer expansão de funções no domínio x entre menos 1 e 1, né? Usando essa propriedade de ortogonalidade. Se você tem uma função, você expande, né? Nos vários possíveis polinômios de Legendre, tá certo? Faz o quê? Aplica para o escalar em ambos os membros, como a gente falou na aula anterior. Né? A gente vai isolar um termo só, porque os polinômios são ortogonais. Você rapidamente calcula o coeficiente. Né? Eu fiz aqui um produto escalar, né? Ambos os membros, ou seja, integração desse tipo aqui, tá certo? Para escalar aqui não seria o quê, né? Essa integral aqui, isso aqui é essa integral aqui, tá certo? Se você mudar de domínio para um ângulo θ, né? Lembrando que x é cosseno de θ, né? dx é menos seno θ dθ, certo? Então aqui você vai ter PL de cosseno de θ, F de θ, e aparece aqui esse termo aqui, integral de 0 a π. Tá? Então ele pode expandir funções em θ, né? A parte em θ, com expansões de polinômio de Legendre, tá certo? Bom, o que mais? Todo conjunto completo de funções ortogonais tem uma relação de completeza. O que a gente faz? Ele pega isso aqui. Está saltando aqui. Pega isso aqui, tá certo? Bota assim, linha, né? Para não misturar com x aqui. Bota a linha aqui. Joga aqui nessa expressão.
Você descobre qual é a relação de completeza fazendo sempre isso, certo? Quando você faz isso, você obtém que a função delta pode ser escrita dessa forma, né? Essa é a relação de completeza para os polinômios legítimos. Isso aqui, na verdade, é delta de cosseno de θ menos cosseno de θ', certo? O delta de x menos x' é isso, né? Ok? Vamos ver aqui a relação de completeza e ver que ela se manifesta de verdade, né? Eu vou aqui começar a adicionar termos. Eu estou aqui com a relação de completeza, né? Que a gente acabou de falar, está aqui, ó, certo? Eu vou aqui começar a adicionar termos e a gente vai ver que isso vai virar. Só que diferente das funções que a gente tratou anteriormente, na aula anterior ele mostrou a relação de completeza, como é que ela realmente ficava. Ela vai virar uma função delta, mas vai demorar bastante, tá certo? Estou botando 34 termos aqui, ó. Isso aqui está se tornando, né? Uma função delta. Mas bem devagar, tá certo? Você realmente tem que botar muitos termos para você poder representar corretamente uma expansão, né? Certo? Mas só para vocês acreditarem que é verdade, né? Isso realmente vai virar, eventualmente, uma função delta, né? Se você colocar o número filho de termos, você tem uma função delta mais imperfeita. Observe que o pico está aumentando aqui, né? Vocês vão ter uma função delta mais imperfeita, né? Certo? Sem termos aí. Começa a demorar para calcular, certo? Bom, há outras propriedades importantes dos polinômios, tá certo? Muitas dessas relações de recorrência servem para você calcular certas integrais, tá certo? Por exemplo, um polinômio sendo expresso como derivada de polinômios vizinhos, né? É fácil integrar um polinômio porque eu tenho integral de derivada, é fácil de calcular, né? Se eu não souber integrar polinômio, eu pego lá, vou lá para a expressão original da série de potência e integro cada termo da série, tranquilamente. Né? X elevado a n é a integral da x n mais 1 sobre n mais 1. Eu calculo a integral, se eu quiser, né? Mas, com essas relações de recorrência, algumas coisas ficam mais simples, né? PL em termos de derivada de polinômios vizinhos, né? Combinações de PL vizinhos, tá certo? Né? E essas relações aí também dá para demonstrar, não dá muito trabalho, tá certo? Basta você mexer e ver, né? Pela equação diferencial ou pela expansão em série, tá certo? Bom, as aplicações, né? Como a gente falou, a gente analisando problemas em que o potencial depende só de R e θ, né? Então, eu já sei a solução em R e a solução em θ, certo? Então, problemas em que eu tenho simetria de rotação, simetria azimutal, simetria de rotação em φ, certo? Se eu rotacionar minha distribuição, minha superfície, que está mantendo um certo potencial, ela não mudar, então eu tenho essa simetria, certo? Então a solução geral já sabemos, a solução geral está aqui, certo? Então é importante observar, né, quando o potencial se sabe mesmo, o potencial depende só de R e θ, toda a potência de R elevado a L vem acompanhada de um fator PL de cosseno de θ, PL de x no caso, né? Toda a potência tem que ter R elevado a R, a L, R elevado a menos L mais 1. Pode ter ou não, mas se tiver um R elevado a menos L mais 1, junto dele tem um PL de cosseno de θ. Se tiver um R elevado a L, junto dele tem um PL de cosseno de θ. Certo? Isso é uma propriedade importante que dá para resolver um bocado de problema com isso, certo? Por exemplo, né? Considera esse problema aí. Suponha que você tem uma região, uma superfície esférica, o potencial é conhecido, mas depende só de θ, né? Você varia θ, varia, mas o potencial não varia com o φ. Né? Função arbitrária. Digamos que isso é uma superfície que eu digo que o potencial varia com θ de alguma forma, né? Dentro é vazio, fora é vazio. Eu posso resolver o problema dentro ou fora. Tá? Se o problema for dentro, for interior, lembre-se que a solução geral é potencial
Se a minha solução é problema interior, na região R menor ou igual a A, então, como não há singularidade, BL vai dar 0. Né? Tá? Ok? Então, eu só tenho potências de R. Né? Então, a minha solução seria da forma... Desculpa. Ok? Se for fora, é o problema. Como o potencial é finito, vai decaindo para zero muito longe, então eu vou ter que ter AL igual a zero. Né? Não tem, o potencial não pode aumentar. A solução seria BL R elevado a menos L mais 1 PL do cosseno de θ. Tá? Quando eu aplico a condição de contorno em R igual a A, por exemplo, problema interior, né? R igual a A, eu vou ter que a função φ de θ vai ser soma A elevado a L, né? PL de cosseno de θ. E quando eu uso a ortogonalidade, faço produto escalar em ambos os membros, eu tenho PL, produto escalar com φ, ortogonalidade, né? PL com PL', né? Vai dar 2 sobre 2L mais 1, né? Usando já A elevado a L, né? Então, o AL vai ser o quê? 2L mais 1 sobre 2. Isso aqui é o quê? Isso é outra coisa. 2L mais 1 sobre 2. Daí você vai ter A elevado a menos L, né? Certo? Né? E aí você vai ter... esse produto escalar, né? Vou fazer assim para economizar aqui, tá certo? Quando eu jogo de volta lá na expressão, o que vai acontecer? Só para vocês olharem aqui, né? Quando eu faço esse problema, ele vai ter o AL tem esse fator e aparece R sobre A, né? Elevado a L, certo? Na solução lá, né? Vocês trabalham lá e vejam, certo? Bom, quem é o menor dos dois aqui? Se o problema é dentro, o menor é o R, o maior é o A. Então é R menor sobre R maior elevado a L, no caso, né? Certo? Né? Então, o fator que aparece é o menor dos dois entre R e A sobre o maior dos dois entre R e A elevado a L. Certo? Né? Tem uma coisinha errada aqui. Deixa eu ver. Ou seja, observando isso, tá certo? Se eu tivesse do lado de fora, ia ter o fator inverso. Ia ter A em cima e R embaixo. Certo? Então, essa solução pode ser sempre escrita ou dentro ou fora dessa forma aqui. Ó. Como dentro é potência de L, né, e fora é potência de L mais 1, no fundo, a solução vai ser sempre escrita desse jeito. O menor dos dois elevado a L e o maior dos dois embaixo elevado a L mais 1. Por quê? Porque essa solução aqui é a solução dentro. Essa aqui é a solução fora, certo? Okay? Né? Então, ou é uma ou é outra, certo? Pode ser escrever desse jeito, porque, veja, eu sempre posso escrever, porque uma das duas é constante, tá certo? Constante vezes constante dá constante. Então, vai ser uma constante R elevado a L, num caso, outra constante R elevado a menos L mais 1 no outro caso. Então, eu sempre posso escrever a solução desse jeito aqui. Tá? Mostrei um exemplo que acontece dentro lá, né? Ficou R elevado a L sobre A, né? No outro caso, daria A sobre R elevado a L mais 1, a outra solução, se eu fizesse, tá certo? Então, essa é a solução geral. Se eu escrever desse jeito aqui, daí eu tenho a solução final, o coeficiente dado por isso aqui. Tá?
Observe, nesse exemplo que eu fiz aqui no quadro negro, eu não fiz isso aqui. Eu mostrei como esse fator ia aparecer, certo? Eu estou reescrevendo, então, a solução desse jeito e mostrando. Bom, aplicando a condição de contorno R igual a dentro ou fora, certo? Eu obtenho a forma final do coeficiente, certo? Parece um azinho aqui, ó. Tá? Bom, exemplo simples, né? Dois hemisférios mantidos a potenciais distintos, tá certo? Esse problema tem uma solução fechada, né? Uma solução séria e também é uma solução fechada. Né? O potencial depende de R θ, né? A função φ de x é uma função desse tipo aqui, né? A função φ de x é a função aqui, x entre menos 1 e 1, tá certo? Função φ de θ, né, que é potencial V menos V é φ de x, vale menos V para x negativo, subitamente muda para V. Você olha isso como uma função, tá? Para ser decomposta nessa expansão. Não é para você calcular separadamente, aqui vai ser V, deixa eu ver quanto é que dá o resultado. Aqui não. Olha isso como uma função como um todo, tá certo? Uma função que muda de sinal. Tá? Expandir essa função, né? Então, o que nós temos de fazer é integrar, tá certo? Quebrar a integral em duas, né? Isso aqui é produto escalar, né? Menos 1 vezes PL de x, mais o potencial no resto, 1 vezes PL de x, vezes V, né? V está aqui fora, certo? Olha, paridade da função. Se L for par, essa composição dá zero, porque PL de menos x igual a PL de x, isso aqui cancela, dá zero. Só tem resultado se for L ímpar, né? E aí você tem aí uma integral, né? Que a gente usa a relação de recorrência que a gente acabou de comentar. Integral do PL, certo? Tem aquela relaçãozinha de recorrência, derivadas dos vizinhos, né? Integral disso é fácil calcular lá o coeficiente. Tá? Então, por isso que dá esse resultado aqui. A dificuldade é calcular esse PL de zero, certo? Parece simples, mas é uma conta desse tamanho para você calcular. Tá? Dá isso aqui, tá? Detalhe está na nota de áudio. Vocês façam as contas, tá? Vocês nem passar a aula todo dia fazendo essa conta aqui, não perder muito tempo. Né? Então, o PL de zero, observe que L é ímpar, né? Então L menos 1 é par, tá certo? Se fosse índice ímpar, P de zero dá zero, porque a função é ímpar, cruza na origem, certo? Acabou de ver aqui, né? As funções ímpar cruzam na origem, certo? As pares não. Tem um valor aqui que é difícil prever quem é, né? Dá esse valor aqui, né? Dá esse outro aqui, tá certo? E vai variando, né? Deixa eu ver aqui um mais simples aqui. Aqui vai dar um valor menor, índice 8 dá um valor diferente. Observe que esses números não são iguais, não, tá certo? Então, o P par de zero é uma fórmula, né, para você saber quem é, tá certo? Ó, tem esse valor aqui, tá certo? Vai diminuindo, né, aparentemente, tá certo? Vai diminuindo, tá certo? O P de zero vai diminuindo, né? Como prever essa expressão aqui. Fatorial duplo é o fatorial pulando uma unidade, né? 1 vezes 3 vezes 5, né? Certo? Se for par, é 1 vezes 2 vezes 4. Então, você tem esse valor da P de zero e, com isso, você tem a solução final. Né? Problema interior, R sobre A. Né? Problema exterior, A sobre R. Observe a diferença aqui da potência. 2K mais 1, 2K mais 2. Certo? Porque é R elevado a L mais 1 no denominador. Aqui é R elevado a L no numerador. Daí aqui tem uma potência a mais do que aqui. Certo? Aqui tem uma potência a mais do que essa. Né? Essa é a solução geral. Né? Bom, só para a gente ilustrar, né? Estamos resolvendo agora problemas mais complexos, né? Usando agora essas funções especiais. Tem uma propriedade interessante que eu acabei de falar rapidamente para vocês e vou agora reforçar. Né? Se você souber a solução no eixo Z, um problema que depende de Rθ, você sabe facilmente calcular a solução, qualquer que seja Rθ. Então, pode ser que seja fácil calcular a solução no eixo Z. Às vezes é fácil, certo? Por exemplo,
esse mesmo problema que a gente resolveu aqui, certo? Se eu tiver, por exemplo, uma espira, né? A gente vai fazer esse exemplo já, tá certo? No eixo Z, o potencial é fácil, o potencial escalar. É a carga sobre a distância, sobre essa distância aqui. Certo? Q sobre 4πε0d. Uma espira no plano, né? Dá essa solução. A carga total da espira, digamos que a distribuição é uniforme, né? Se não for uniforme, não é verdade. Q sobre 4πε0d. Você calcula isso aí, não está resolvido. Mas quem é a solução aqui? Tá? Então, eu sabendo aqui, eu descubro, usando, como isso aqui tem simetria azimutal, né? Sabendo a solução aqui, eu sei a solução aqui fora. Porque ela tem que ser da forma R elevado a L, PL cosseno θ, R elevado a menos L mais 1, PL cosseno θ. Tá? Então, observe, né? Então, qual é a técnica? Né? Sabendo a solução no subdomínio, especificamente no eixo Z. Né? Determina esse potencial de forma simples, como a gente acabou de mostrar aqui. E expande a função em potência de Z, de que forma? Série de Taylor. E tem que botar a série de potência dessa forma, aparecendo termos Z elevado a L ou Z elevado a menos L mais 1. Quando você faz isso, basta você fazer o quê? Joga Z, transforma em R, certo? E cada fator desse multiplica por PL cosseno θ. Você resolveu o problema. Tá? Vamos lá. Esse que eu acabei de falar, né? Uma linha, um filamento circular, né? Circunferencial, A ou A. É fácil calcular o potencial. A função a ser expandida é a função raiz inversa. Tá? Então a gente calcula no eixo Z positivo e depois faz essas mudanças que eu falei. Né? Então, para Z maior que eu boto, ou seja, observe, né? Depende do tamanho entre Z e A, como eu vou expandir isso aqui. Certo? A função que eu estou expandindo aqui, que é o numerador da função potencial, é uma função da forma A2 mais Z2 elevado a menos 1/2. Então, essa expansão depende dos tamanhos relativos. Se Z for maior do que A, então eu boto Z em evidência, né? Fica assim, 1 sobre Z, 1 mais A2 sobre Z2 elevado a menos 1/2. Isso vai me dar uma série de potências, certo? Z maior que A. Se Z for menor que A, eu boto A em evidência, certo? 1 sobre A, 1 mais Z2 sobre A2 elevado a menos 1/2. Né? Observe que essa série de potências vai ter termos pares, né? Porque isso aqui é quadrado, né? Vai ter termos lineares nesse parâmetro, mas esse parâmetro é quadrático, então vai ter termos pares, né? Então vai aparecer, eventualmente, um Z embaixo, certo? Que vai ser aquele Z elevado a L mais 1, né? Embaixo. E o Z está embaixo, né? Vai ficar Z2, Z4, Z2 com Z dá Z3, né? Etc. Esse aqui o Z está em cima. Então vai ficar série potência de Z mesmo. 0, Z2, Z4, Z0, Z2, Z4. Né? Essa expansão é fácil, quer dizer, é fácil, série de Taylor, certo? Então, pode calcular, né? Dá isso aqui, certo? Lembre-se do fatorial, né? Apareceu aqui de novo, certo? Então, eu estou fazendo só um exemplo de Z maior que A, né? Mas resolvendo isso aqui, eu resolvo outro, certo? Então, isso aqui dá uma potência A sobre Z elevado a 2K. Lembre-se que tem esses Z junto, né? Vai ficar o quê? A elevado a 2K sobre Z elevado a 2K mais 1. Certo? Pronto, resolvi essa potência. Agora eu faço o quê? Z em R. E essa expansão aqui, né? Eu junto PL cosseno de θ. Né? Aqui está a expansão. Cadê, rapaz? Né? Só o caso R maior que A, tá certo? Então você vai ter
R elevado a L, né? Mais um PL, né? 2K, tá? O L é o 2K aqui no caso. Tem essa solução geral. Sobre as soluções Z, obtive a solução geral. Se for R menor que A, então vai ser a mesma coisa, né? A gente já sabe aqui, tá certo? Então espera que seja R em cima e A embaixo. Só isso. Observe, né? Esse tipo de situação, isso aí no fundo é a equação de Poisson, né? Quem está resolvendo. Porque tem uma linha de carga que tem carga na região de interesse, tá? Equação de Poisson em que a distribuição é a função delta, né? Que depende... É 0, 0, de repente aparece uma distribuição de carga e depois desaparece, certo? Então nós temos uma singularidade no potencial aí, tá certo? Observe que essas expressões são diferentes. Né? Elas são iguais em R igual a A, certo? Se eu for calcular aqui, em R igual a isso aqui dá igual a isso, certo? Mas tem descontinuidade derivada, tem problema de descontinuidade derivada, certo? Porque não é a mesma expressão. Só daria derivada contínua se fosse a mesma expressão em dois casos. Tá? Então, numa esfera, só para vocês observarem bem a nuance do negócio. Você tem aqui um linha de carga, você tem uma esfera de raio A, certo? O potencial vai ter, né, uma mudança de comportamento passando de dentro da esfera para fora. Essa esfera imaginária aqui, tá? É por causa dessa linha de carga aqui. Tá? Isso é interessante plotar para ver como é que é, né? Muda de comportamento. A função está fazendo isso, né? Quadraticamente. Observe, né? Se você olhar... O potencial está aumentando, né? Por exemplo, no centro o potencial tem um valor, né? Ele talvez esteja aumentando, se você olhar a expressão, certo? Isso aqui é para R menor que A. O potencial está aumentando, certo? Quadraticamente. Então ele aumenta de um valor mínimo em R igual a 0. Ele está dando... ele não é 0 em R igual a 0, tá, pessoal? Só vocês observarem, né? No centro não é 0 não, tá? Porque o termo de mais baixa ordem é uma constante. R elevado a 2K dá 1, certo? Então, em R igual a 0, né, o potencial vale o que quer que haja aqui, tá certo? 1 sobre A, né? Isso aqui deve dar 1, tá certo? Isso aqui tudinho. Isso aqui também dá 1, né? Os outros termos, então vai dar Q sobre 4π0, dá o potencial no centro. Deve dar Q sobre 4π0, é exatamente isso. Q sobre 4π0, A, é o que dá aqui. Isso aqui tudinho dá A, certo? Que a distância de todos os elementos é A. É o raio da espina, né? Então o potencial aumenta, tá certo? Vai aumentando, quer dizer, depende muito, vai aumentando, tem fatores aditivos, quadraticamente, tá certo? Então, o potencial faz isso, ó. Vou fazer um gráfico aqui em função de R, né? O valor mínimo é A. Quando chega em R igual a A, faz isso, certo? Quando vem para cá, ele começa a cair. Mas não começa a cair assim continuamente. Ele começa a cair com um bico, certo? Derivada descontínua. Então, toda vez que aparece linha de carga, carga pontiforme, né, você tem essa descontinuidade derivada no ponto onde existe essa descontinuidade de carga, né? Bom, outras coisas importantes que a gente pode usar polinômio de Legendre, né, é fazer expansões de funções. Em particular, a função inversa desempenha um papel importante, porque ela é um pedaço de uma função de Green. A gente falou isso anteriormente. Tá? A função de Green é isso, né, por exemplo, mais uma outra função que tem Laplaciano nulo. Tá? O Laplaciano disso aqui é menos 4π, por exemplo. Né? A função inversa aparece no denominador da expressão potencial numa região aberta, por exemplo. Certo? Então, expandir essa função em funções ortogonais é interessante. Tá? Então, mais uma vez, né, nós temos aí observe, né, 1 sobre x menos x', certo? Tem um ângulo gama entre esses vetores.
O que a gente faz? A gente usa essa técnica que a gente acabou de discutir, né? Eu sei a solução e o subdomínio, né? Eu expando essa função para um caso especial. Né? Nós sabemos que essa função depende de quem, né? Por exemplo, se considerar um parâmetro fixo, depende de R e do ângulo gama. Cosseno do ângulo, né? Cosseno gama. Cosseno teta, no caso. Eu posso fazer assim se eu quiser. Eu posso dizer que isso aqui é o eixo Z, isso aqui é um vetor variável expandido em termos de R' e teta, certo? Tetalinha. Né? Então, essa expansão sendo única, tem que ser polinômio legente, porque isso aqui tem, como depende só de um ângulo, não depende do ângulo, né? Se eu rodar isso aqui mantendo o gama constante, né? Só para vocês observarem bem, certo? A nuance aqui. Tem um vetor, né? Pego outro vetor e rodo num cone, certo? A distância é sempre a mesma. 1 sobre x menos x é módulo, né? Então, eu tenho simetria azimutal. Então, uma expansão que eu for obter deve ser expansão cartesiana clássica, canônica clássica, que a gente fez agora há pouco, né? Então, primeiro, o que eu faço? Eu pego, alinho os dois vetores, originalmente. Se eu pego x', boto alinhado com x, isso se transforma 1 sobre r menos r', certo? Se eu botar os dois alinhados, né? O módulo vai ser esse tamanho menos r' módulo. Né? A distância vai ser isso aqui, certo? Que é r menos r' em módulo. Expande a função, certo? Mesma coisa, né? Se um argumento for menor que o outro, por exemplo, se r' for menor que r, né? Bota r em evidência. Expande isso aqui. Se r' for maior que r, fatora r', ou menos r sobre r'. A expansão dessa função é fácil, né? A expansão de... Observe, né? Isso aqui está sempre correto. Né? O módulo dá exatamente isso, tá certo? Então, observe. Só para completar aqui, né? Embaixo é sempre o maior dos dois, tá certo? E a razão é o menor sobre o maior, né? Menor, maior é ou R ou R'. Depende de quem for, certo? Ora, a expansão dessa função, tá certo? É a PG, né? 1 sobre 1 mais epsilon, né? Soma, no caso é 1 menos epsilon, né? No caso. É menos 1 elevado a n, né? Epsilon elevado a n, certo? Expansão dessa, quando o epsilon é menor que 1, né? Isso é multiplicado, certo? A gente vê que vai dar 1 no resultado. Né? 1 dá a soma de todos os termos. Acho que não tem esse menos 1 não, né? Não, sem o menos 1, tá? Se fosse mais, aqui teria o menos 1. Quando é menos, não tem esse menos 1 aqui. É simplesmente uma série simples, fatores unitários, né? Basta multiplicar, só fazer aqui rapidinho. Isso aqui vai dar, multiplicando vai dar o produto 1 menos epsilon vezes a soma da soma em epsilon elevado a n, menos soma em epsilon elevado a n mais 1, né? Você separa aqui os termos iguais, tá certo? Sobra o primeiro termo, n igual a 0. Né? A soma disso aqui vai dar 1. Certo? E cancela todos os outros, fica só 1. 1 é o único termo que tem nesse que não tem nesse aqui. Né? Os outras potências são iguais. Então, com essa expansão, você tem aí essa expansão, lembrando, né, que nós temos um fator adicional, certo? R maior aqui embaixo. Né? Então, aqui está a expansão, tá certo? Então, você vai ter R maior embaixo com a potência N mais 1 e R menor em cima com a potência N, certo? Essa é a expansão da função inversa, no caso dos vetores alinhados. Se eu desalinho de um ângulo gama, o que a gente obtém pela propriedade? Basta multiplicar pelo PL de cosseno gama. Tá? Ou seja, unicidade, né? Só tem uma solução, certo? Que é essa aqui, não tem outra expansão, certo? Tem que ser essa. Né? Então aí fica fácil de expandir. E a gente pode expressar funções de Green como funções. Por que é importante fazer isso? Porque essas funções têm propriedades de ortogonalidade conhecidas. Né? Certo? Então a gente pode sempre usar essas propriedades, né? São funções que têm propriedades importantes, certo?
Por exemplo, né? Vamos resolver um problema um pouco mais difícil do que o anterior. Suponha que o ponto de espira agora nessa posição aqui, ó. Em vez dela estar aqui embaixo, bota aqui, certo? A solução é fácil novamente no eixo Z. Tá? É a distância de um ponto à espira. Basta calcular a distância, né? Se você quiser expressar a solução geral no eixo Z, certo? Isso aqui não é em qualquer lugar não, né? Isso aqui está errado. Isso aqui é só no eixo Z, tá? Certo? Só no eixo Z. Não é em qualquer lugar, certo? Né? Porque aqui, se eu estiver aqui nesse ponto X, a distância desse elemento é uma, desse elemento é outra, desse é outra. Eu só tenho equidistante se eu estiver no XZ. Então isso aqui não é a solução geral, não, é só no eixo Z, certo? Então, se você agora calcula esse módulo, então você tem o que? A função inversa, né? Essa função inversa aqui em Z a Z menos C, que é essa distância que é fácil de calcular. Você tem a distância, tem a altura aqui, tá certo? Eu tenho um raio, eu tenho essa distância, então é fácil calcular isso aqui, certo? C é esse ângulo, né? Ângulo alfa. Então, C cosseno alfa, C seno alfa igual a A, certo? Então, eu sei o C, né? C seno de alfa igual a A, eu tenho C, A sobre seno de alfa. Tá? Dado o ângulo alfa e o parâmetro C. Então, a solução do eixo Z é dada por isso. Expandindo esta função inversa, você tem o quê? R menor, um dos dois, tá certo? Elevado a L, sobre R maior elevado a L mais 1, PL de quem? Do cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é alfa. Aqui está a solução no eixo Z, certo? Ok? Essa é a solução no subdomínio. Como é que eu obtenho a solução em qualquer lugar? Multiplico os coeficientes de R elevado a L ou R elevado a L mais 1 por quem? PL de cosseno de θ. Você tem a solução agora em qualquer ponto do espaço. Aí aparece o produto de 2 PLs, certo? Né? Então, observe que está usando, primeiro, a expansão da função inversa. Segundo, determinação da solução a partir da solução em um subdomínio. Tá? Tá? Bom, se eu colocar a espira no plano, que é o que a gente acabou de resolver, tá? Espira no plano, alfa vai se transformar em π sobre 2, tá? Então, alfa vira π sobre 2. Esse termo aqui fica PL de 0, que é aquele fator lá que ele falou que é trabalhoso para calcular, PL de 0, né? Mas observe que aparece aqueles fatores que a gente acabou de calcular, né? Aparece uma solução, a solução vai ser idêntica à solução que a gente obteve agora há pouco, tá? A gente fez a solução no plano Z igual a 0, né? Certo? Muito bem. Bom, e o que acontece quando m difere de 0, né? Aí você tem os chamados polinômios associados de legenda, né? Também são, usando a mesma técnica, né? Método de Frobenius, joga a potência de x, agora você tem dois índices que aparecem, tá certo? O que se demonstra é que L continua sendo um número inteiro e os valores possíveis de m são entre menos L e L, certo? Em mecânica quântica, essas funções aparecem, né? Solução da equação da onda, tá? E aparece lá, né? Número quântico L, número quântico momento orbital, né? Número quântico M, que assume valores em menos L e L, tá? Então, isso mais uma vez é para ver convergência da série, né? O M só assume valores inteiros. Tem formas para você determinar esses polinômios, tá certo? Não é muito importante a gente saber essas coisas, mas saber que são funções, né? Como seno e cosseno, funções que têm valores e propriedades, tá certo? A gente pode usar isso eventualmente, essas coisas, né? Mas é importante saber usar essa função em expansões, tá? Observe que essa equação diferencial depende do quadrado de m, né?
Então, se eu mudar o sinal, o PL de menos M vai ser parecido, vai ser a venda de um fator de escala igual ao PL de M. Tá? Porque a equação de PL de M é quadrado. Mudando o sinal, não muda a equação, é a mesma equação. Né? Então, existe aí uma conexão entre os polinômios. Tá? Tem várias propriedades de ortogonalidade, né? A gente só vai mostrar essas expressões, não vai usar assim especificamente. A gente vai usar o polinômio associado legendre como etapa intermediária, né? Para a função mais importante que são os harmônicos esféricos. Né? Mas só estou aqui colocando algumas propriedades. Né? Expansão de funções. Aí tem uma peculiaridade importante. Tá certo? Uma função no domínio, né? X, tá certo? X é θ, né? Cosseno de θ. Entre menos 1 e 1, né? Eu posso expandir essa função em termos de polinômio de Legendre, né? Certo? Associados. Mas observe que para cada m eu tenho uma expansão diferente. Tenho várias expansões. Tá? Com o polinômio de Legendre natural, eu só tenho uma expansão, né? M igual a 0. Mas eu tenho outras expansões para m's distintos. M's entre menos L e L. Para cada valor de m eu tenho uma expansão diferente. Eu tenho a mesma função expandida de formas diferentes, usando polinômios associados. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, bases diferentes de funções ortogonais. Tá? Cada conjunto desse, para cada um dado m, é um conjunto completo, né, de funções ortogonais que eu posso expandir. Tá? Bom, veja que a passagem por polinômio associado foi rápida porque eu estou interessado mais nessas funções aqui, que são as funções mais gerais. Né? Observe que o polinômio Legendre associado ele não é normalizado. Né? Observe que o produto escalar deles, né? Para cada m, tá certo? Bola, bicho. Não é normalizado, tá certo? Né? Assim por diante. Bom, então é mais conveniente definir essas funções harmônicos esféricos observando as relações de ortogonalidade, né? Essa é dos polinômios associados, que dá esse fator aqui, complicado aqui, certo? Lembrando que, por que ele está aparecendo? Porque agora o potencial depende de 3 parâmetros, né? 3 variáveis. O potencial agora depende de R, θ e φ. Quando depende de φ é porque m é diferente de 0. Se não depende de φ é porque m é igual a 0. É o número quântico azimutal aqui. Esse número, esse índice, né? Então, observe que as funções radiais são R elevado a L, não depende de m. R elevado a menos L mais 1. As funções de θ agora são polinômios associados, P de L e M. E as funções em φ são funções do tipo exponenciais complexas, do tipo exponencial de mais ou menos j φ, ou seno e cosseno, certo? É mais conveniente usar funções complexas porque fica propriedades mais bem definidas. Ele poderia usar seno e cosseno. Na verdade, vai se perguntar por que a gente está usando exponencial complexo se o potencial é uma função real, né? Certo? Mas é porque, com as funções complexas, fica mais fácil definir as propriedades de ortogonalidade. Certo? E elas vão sempre se combinar de forma que a função dê uma função real. Né? Vai ter sempre aos pares conjugados. Certo? Então, notando essas propriedades de ortogonalidade, polinômio associado tem essa propriedade aqui. E as funções complexas têm essa propriedade de ortogonalidade. Certo? A gente define, né, essa função de duas variáveis chamado harmônico esférico de ordem Lm. Certo? Com um fator na frente, de forma que o produto escalar dê, né? O produto escalar de duas dessas dê 1 se os índices forem iguais. Ou seja, observe que o dx está aqui, né? E o dφ está aqui. Isso aqui, na realidade, é d ômega, seno θ, dθ, dφ. Então, os harmônicos esféricos formam um conjunto completo de funções ortogonais, né, que são definidos dessa forma, certo? Eles são complexos, né? Porque tem tem uma exponencial complexa lá. Tá? E eles têm essa relação de ortogonalidade agora unitária, fica mais fácil de trabalhar, certo?
E a gente agora faz produto escalar no espaço de funções, nas variáveis angulares agora, certo? É algo desse tipo aqui, né? Isso aqui é seno θ, dθ, dφ, diferencial de ângulo sólido, né? E você tem aí, você pode então expandir uma função, certo? Em termos de harmônicos esféricos, né? Certo? O que a gente faz? Formalmente, né? Produto escalar em ambos os membros. E você tem o coeficiente. Isso aqui, na realidade, é essa integral aqui, né? Uma integral desse tipo. É YLM conjugado, né? Produto escalar y com a função f vezes f, né? Que é esse produto escalar, né? Então, é fácil você expandir funções agora, certo? No espaço angular, né? Relação de completeza é essa aqui. Isso aqui é x menos x', certo? Então, é mais uma vez isso aqui. Se a gente for fazer... N igual a zero. Acho que está faltando um índice aqui, tá certo? Isso aqui é a soma dupla, tá, pessoal? M... Aqui teria um fator antes, soma em... Deixa eu botar aqui. Relação de completeza. Vamos ver, né? Como é que seria, tá certo? Pega isso aqui, essa expressão, tá certo? Vou botar aqui, ó. Só para saber, né? ALM é integral de ômega, linha, tá certo? De YLM conjugado, tetalinha, filinha, F de tetalinha, filinha, né? Eu jogo na expansão, vamos descobrir qual é a relação aqui, tá certo? F de θ φ, soma de L igual a zero a infinito, soma em M igual a menos L a L, disso aqui, né? Vezes YLM. Então vai dar integral de ômega linha, vai ficar YLM conjugado F de tetalinha filinha, daí aparece o YLM aqui, certo? Mas na variável θ φ, né? Certo? Então, quando eu faço isso e troco a posição da integral, vai ficar integral da soma dupla, né? Integral de ômega linha, da soma dupla, de quem? YLM conjugado, tetalinha, filinha, YLM, θ φ, isso tudinho, tá certo? Vezes F de θ, linha, filinha, né? Certo? Ou seja, isso aqui tem que ser a função delta, né? Lembrando que isso aqui é seno θ, linha, dθ linha, dφ, certo? Isso aqui vai dar, então essa soma dupla, e não a soma simples, é que dá a relação de completeza, certo? Então faltou aqui uma soma M igual a menos L a L. Isso aqui está correto, certo? Bom, temos aí alguns harmônicos esféricos, né? Mais fácil mostrar aqui na... que temos polinômios associados, não mostrei, né? Os polinômios quem são, tá certo? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Bom, está aparecendo agora, né? L igual a 1, tá certo? L igual a 2, menos 1, 0 e 1, né? Observe que eles são bem... Aparece aqui cosseno, né? Isso aqui é cosseno vezes seno, né? O polínômio legêndio só tem cosseno, certo? É sempre potência de cosseno, potência de x, né? O associado não, aparece seno e cosseno misturado. Seno está aqui e cosseno está aqui, certo? Né? Só cosseno, né? E aparece potências, né? Ímpares que dá seno, né? Aliás, 1 menos x2 raiz é que dá seno. Deixa eu botar aqui, aparece aqui, ó, seno, certo? Essas aqui são sempre cosseno, né? Aqui tem mais ou menos o jeitão desse polinômio que ele não viu, né? Vou mostrar só os polinômios legêndios como é que eles são, porque eles são funções de uma variável, né? Certo? Tem esses aspectos bem diferentes, né?
alguns desses polinômios, ou seja, são funções oscilatórias de novo, né? Certo? Bom, harmônicos esféricos, nós temos aí agora alguns, né? Esse está calculando sem fatorar, né? Eita. Deu uma... Não aguentou, certo? Não aguentou a quantidade de computação aqui, ó. Abortes. Deixa eu ver se eu consigo calcular alguma coisa, acho que não, né? Calcula. Deixa eu ver se ele faz aqui. Agora, notebook. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, certo? Deixa eu abrir de novo aqui pra gente ver. Eu quero mostrar algumas coisas aqui. Onde é que tá? Só um minutinho, viu, pessoal? Vou fazer só uma coisa rápida aqui. Tá aqui. Você calcula aí. Deixa eu ver se ele calcula aqui. Calculando, né? Associados, né? Harmônicos esféricos. Vamos ver se ele faz aqui direitinho. Deixa eu botar aqui um índice de 2. O L foi feito de forma que só varia de... Pronto, deixa eu botar aqui um valor. Ele não está calculando, né? Eu estou tirando... Eu quero que ele bote o número racional para a gente ver aqui, sabe? Racionalizado. Ele não está fazendo, né? Está dando um bugzinho, não sei porquê. Está dando... Bom, sei lá, acho que ele vai... Bom, eu vou mostrar alguns representações no espaço 3D desses harmônicos esféricos. Ou seja, são funções de θ e φ. No plano ele pode fazer um plot polar, né? Em que a função varia com R, que é a distância, e θ, que é um ângulo, né? Pode fazer em três dimensões também. Você varia θ e φ e vê como a magnitude, digamos assim, do harmônico esférico varia. Só que o harmônico esférico, ele é real, ele é complexo, né? Então, por exemplo, ele está plotando aqui a parte real dele, certo? A distância da parte real à origem, para você ver como é que ele varia com θ e φ. Isso aqui é alguns deles, certo? Vamos fazer aqui, né? Esse aqui é o harmônico esférico 0, 0, não pude mostrar para vocês ali, porque não está funcionando, né? Mas é uma função constante, certo? Então a função constante é a distância da origem, né? Para todo θ e φ, né? L igual a 1, certo? Não vai calcular também, né? Acho que não. Deixa eu fazer de novo aqui, para ver se eu calculo só isso aqui. Talvez eu possa fazer isso. Se ele faz só essa parte aqui, talvez ele possa fazer. Deixa eu ver. Porque o problema é que está rodando muita coisa ao mesmo tempo, né? Gravação de tela, tá certo? Junto com isso, está exigindo muita CPU, né? Assim, quase 2 horas de gravação de vídeo é pesado, né? Bom, deixa eu ver se eu mostro aqui. Se eu consigo mostrar. Esse cálculo realmente é pesado, certo? Eu vou mostrar essas coisas. Pronto, ele vai calcular aqui. Harmônico Y1, 0, né? Y1, 1. Isso aí é a parte real só, né? Podia calcular a parte imaginária também, tá certo? E é o módulo da parte imaginária, o módulo da parte real, para ver como é que varia com θ e φ. Φ é isso aqui, ó. E θ é essa variação aqui, tá certo? Você tem várias figuras bonitas, né? Se vocês começarem a observar, vocês veem que a distribuição de elétron num átomo, tá certo? Na verdade, vai com o quadrado do harmônico esférico, certo? Módulo quadrado. Então, a distribuição de elétrons, a densidade de probabilidade, tem mais ou menos esse aspecto. Isso aqui não é o quadrado, isso aqui é o módulo, é diferente.
quadrado é um pouco diferente disso. Mas aquele orbital P é exatamente o harmônico esférico, a forma como o quadrado dele varia no espaço. Né? Para dar uma função, uma ideia da distribuição de probabilidade de localização do elétron em torno do átomo. Né? Certo? Você tem essas figuras bonitas aí. Né? Certo? E assim por diante. Certo? Alguns exemplos aqui que a gente colocou aqui nas notas, certo? Alguns deles, né? Esse aqui é o Y22, certo? Ele não mostrou lá. Ok? Bom, para concluir essa aula, nós vamos só generalizar. Bom, a equação de Laplace, qual é a solução geral, né? Agora em 3 variáveis, você tem o quê? Essa solução aqui, certo? De forma bem simples, né? As expressões são desse tamanho, mas de forma simplificada é isso aqui, com propriedades conhecidas dessas funções, né? Potência de R, função angular, que é um harmônico esférico. O problema é que não depende de φ, aparece aqui só o polinômio legenda e a soma só em L. Certo? Bom, concluindo, teorema da adição. Né? O teorema da adição, na realidade, é a generalização da expansão da função inversa. Te mostrou, né, que isso aqui era dado por essa expressão, em que gama é um ângulo entre os vetores x e x'. Né? Mas isso aí está em termos de um ângulo específico entre eles. Né? Se você tem 2 vetores, tá certo? Aqui dão os vetores, né? X subtende um ângulo θ polar, x' é um ângulo θ'. Né? O ângulo azimutal de x é φ'. A gente quer expandir nessas variáveis. Né? São as variáveis no domínio que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente pode expandir, mostrar, tá certo? Também é uma demonstração que é meio trabalhosa. Então, nas notas de aula, nas outras notas de aula, nas referências, só vou mencionar porque a gente vai usar esse resultado, não vai ficar demonstrando isso, certo? Que o PL, que é o fator importante que aparece aqui, ele pode ser expandido em termos das variáveis angulares do problema, certo? E com isso nós temos a generalização da expansão da função inversa, né? Certo? Agora, em termos das variáveis angulares que aparecem aqui no problema. Em vez de usar o ângulo gama, que é algo genérico entre os vetores, a gente usa as variáveis que a gente precisa usar para trabalhar com o problema, certo? Então, eu vou precisar disso por quê? Porque, às vezes, eu vou ter uma geometria que está expressa em termos desses ângulos aqui, certo? As funções na fronteira dependem desses ângulos. Então, a gente tem que expandir a função inversa em termos dos ângulos que aparecem aqui, tá? Então, essa é a forma geral. Esse teorema da adição é, na realidade, essa expressão aqui. A expansão da função inversa. Né? Aparece isso aqui. É simples, né? Porque aparece 2 harmônicos esféricos em ângulos diferentes, nos seus ângulos respectivos, e aparece sempre aquele fator de sempre, né? Aqui na frente. Tá? Observe que é fácil calcular o cosseno de gama. Né? Só para vocês terem uma ideia, PL de cosseno de gama é PL disso aqui. Ó. Cosseno de gama é o produto escalar dos versores que estão nessas direções. Tá? Né? A componente Z do versor aqui é cosseno θ'. A componente Z desse versor é cosseno θ. Então aparece cosseno θ, cosseno θ'. A componente X desse versor, que está aqui, é seno θ, cosseno φ. A desse é seno θ', seno φ'. Por isso que aparece esse termo aqui. Então, cosseno gama, na realidade, é isso aqui, certo? E quando você expande PL de cosseno de gama, vai dar isso aqui tudinho. Por isso que aparecem esses ângulos aqui, né? Todinhos. Isso é fatorado desse jeito. Certo? Ok? Bom. Acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, né? Segunda temos prova, né? É isso? Ou não? Dia 18, né? De setembro. Veja, eu posso até adiar, só não posso adiar a última. Ou seja, certo? A gente pode, se for realmente um movimento, movimento unânime, né? Deixa eu parar aqui, peraí.